E hoje a gente vai estudar um pouquinho de uma história muito conhecida do Velho Testamento, que é a história de Sansão. Porém, o nosso foco hoje é entender quem foi Dalila, como ela foi um instrumento nas mãos do inimigo. E a gente vai ler aqui. Eu gosto muito dessa história. Ela revela e mostra muito como o inimigo ele age na vida do cristão. E se você é um cristão, você sabe e você ou deveria saber que o inimigo das nossas almas, ele sempre quer te derrubar, ele sempre vai buscar meios para te tirar da presença de Deus, para neutralizar o seu poder, e isso é muito perigoso, isso é muito triste, porque realmente tem acontecido muito nos nossos dias de pessoas serem enganadas e tiradas da presença de Deus. Então, da mesma forma que Deus ele nos usa como instrumentos nas mãos dele, a Bíblia diz que nós somos vasos na mão dele, vasos de honra, nós podemos ser usados por ele. Satanás também tem instrumentos, pessoas que são usadas por ele. Bom dia, Luiz Henrique. Pessoas que são usadas por ele para poder tirar você da presença de Deus. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre Dalila. É lógico que é impossível a gente falar de Dalila sem falar de Sansão, mas o nosso foco aqui é entender se existe algum instrumento do inimigo na sua vida, se tem alguém tirando você da presença de Deus. Bom dia, dona Romilda. Sejam bem-vindos. Deixa aí, vai subindo uns coraçãozinhos, vai curtindo, vai dando gostei aí, para que o Instagram ele entregue esse conteúdo para mais pessoas, para que o YouTube também entregue esse conteúdo para mais pessoas. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, se você tem ela em mãos, em Juízes capítulo 16. Bom dia! Juízes capítulo 16, versículo 4. E aí, nesse primeiro versículo já tem um segredo ou um detalhe muito importante que muitos deixam passar. Olha o que diz o versículo 4. Está contando a história de Sansão e tal. Né? No começo do capítulo fala que Sansão foi até Gaza. E aí, depois no versículo 4, depois disto, né, se você for ver aqui, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Aqui nós vemos Sansão se apaixonando. O que que é, qual que é a diferença? Porque às vezes as pessoas não sabem a diferença entre amor e paixão. Existe uma diferença entre as duas coisas e a gente precisa entender isso porque às vezes você acha que você está amando uma pessoa e isso é uma paixão. O que que é paixão? Primeira coisa, paixão, ela é mais forte do que você. Você não precisa se esforçar para se apaixonar. Ela vem sobre você a paixão. E aí, muitos dos relacionamentos, ele se inicia como uma paixão e essa paixão ela tem data de validade. E aí chega no final dessa paixão, a pessoa ela tem que escolher amar a outra, porque aí é uma escolha. O amor é uma escolha. A paixão não é uma escolha. Por quê? Uma das coisas que a paixão faz é te deixar cego. Se você for ver, você vai, né, continuar com a gente, você vai ver que no final, Sansão, ele acaba sendo, os olhos dele acabam sendo furados, ele fica cego dos olhos físicos dele. Mas nesse momento aqui, quando ele se envolve com Dalila, ele já tem cegueira espiritual, ele já não consegue discernir que ele está sendo enganado. E às vezes é isso que acontece na vida de muitos cristãos que são enganados por Satanás. Eles são, primeiro, cegados. E aí, essa cegueira espiritual, ela é mais perigosa, talvez, do que a cegueira física. Porque a cegueira espiritual te deixa vulnerável à ação de Satanás. E eu tenho certeza que se Sansão não estivesse se aproximado dessa mulher, ele não tinha se apaixonado por ela. E aí eu quero trazer isso
para nós, para você, para eu, né? Lógico que Deus fala comigo primeiro, para te perguntar com quem é que você tem andado. Quem são as pessoas que são seus amigos? Com quem você tem se relacionado? Existem relacionamentos e pessoas que não são para você. Não é para mim. Eu posso ter colegas, mas os meus amigos devem ser amigos de Deus também. Aquela pessoa que anda lado a lado comigo, ela precisa estar na mesma direção que eu. Se você anda lado a lado de pessoas que estão caminhando para longe da presença de Deus, a probabilidade dela te levar para longe da presença de Deus, ela é maior do que você trazer ela para a presença de Deus. Ah, então você não pode se relacionar, não pode conversar com as outras pessoas, você tem que se isolar. Não é isso. Andar lado a lado é diferente de você pregar o evangelho. Andar lado a lado é você chamar essa pessoa para ir dentro da sua casa. É você ir até a casa dessa pessoa. Por quê? Talvez essa pessoa, ela aos poucos, ela vai tirando você da presença de Deus. Por quê? Às vezes você olha na vida dela e você vê que essa pessoa talvez ela bebe cerveja, vamos dizer. E a gente sabe que o cristão, ele não deve beber cerveja. E aí você fala assim, ah, mas tem isso, tem aquilo. Se você tem maturidade espiritual, você sabe que você não deve beber cerveja. Pronto. A gente não vai entrar nesse detalhe. Mas vamos supor que você começa a se relacionar ou andar junto com uma pessoa que bebe cerveja. Ao primeiro contato, você vai olhar e você vai falar assim, ah, ele bebe, mas eu não bebo. E aí você fica assim. O tempo vai passando e você vai se acostumando com aquilo. E aquilo que parecia ruim aos seus olhos, que parecia prejudicial, aos poucos aquilo vai tornando normal, comum, e aí você fala, ah, não tem problema tomar uma cervejinha. A Bíblia não fala que não pode tomar cerveja, então, né, eu não vou, né, o que que tem e tal. Aí quando pensa que não, né, a moda do ditado, a hora que você menos espera, você está ali bebendo cerveja junto com a pessoa e aquilo se torna corriqueiro na sua vida e aí você começa a defender aquilo que a Bíblia condena. A gente não vai entrar nessa questão do álcool, mas se você tem maturidade espiritual, você sabe que não deve beber cerveja. Pronto. E aí, vamos voltar aqui para a nossa história. Sansão, depois que se apaixonou, né? Ele se apaixona ali por uma mulher que se chamava Dalila. E aí, os inimigos, eles veem a possibilidade de derrubar Sansão. Eles olham e falam assim, opa, peraí, que aqui a gente tem uma coisa aqui, ó. Essa mulher Dalila, Sansão se apaixonou por ela, vamos lá falar com ela? E aí, a gente precisa ter discernimento espiritual para entender que existem instrumentos que Satanás já coloca na sua vida e existem pessoas que são vulneráveis, às quais Satanás vê uma brecha para entrar na sua vida. Certo? É o que aconteceu aqui. Os filisteus, eles vão ali, os governantes, a Bíblia fala que são 5 governantes, eles vão falar com aquela mulher. E aí, versículo 5 diz: Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: Convença-o a revelar em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Eles compram na ele falam assim, vou dar uma grana aqui para você, um dinheiro, cada um de nós vamos dar 1.100, ou seja, 5.500 moedas de prata. Isso é uma fortuna muito grande. Então, Dalila fecha um acordo ali com os filisteus e se vende. Por quê? Porque ela não sentia nada por Sansão. Ela não sentia nada por Sansão. Ela não tinha amor, ela não tinha paixão, ela não tinha misericórdia, ela não estava nem aí para Sansão. Ela só queria se divertir. E é isso que acontece com você. As pessoas que estão se aproximando de você, que não têm a presença de Deus, elas não estão nem aí com você. Elas só querem te destruir. Elas só querem divertir com você. Você que às vezes está esperando para arrumar um relacionamento, às vezes você acha que
Ah, Deus está demorando a colocar uma pessoa na minha vida. Eu vou namorar com essa fulana aqui, com essa pessoa aqui. Ela não é crente, mas não tem problema não. Deus vai abençoar, Deus vai salvar ela. Você tem aquela fé não bíblica, porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia nunca fala para você entrar num jogo desigual falando que você vai salvar. Ela fala, a Bíblia fala, que se uma pessoa ela já é casada e ela se converte ao Senhor, aí ela tem que viver uma vida santa para que aquela pessoa que é o cônjuge dela também seja alcançado pelo Senhor. Mas uma pessoa que já é salva, ela não deve namorar com descrente. Isso aí é bíblico, não tem outra possibilidade. Ela não deve, a Bíblia já condena o jogo desigual. Mas aí você fala assim: ah, o que, que tem isso? Ah, Deus vai salvar ela. Ela é uma pessoa tão boa, tão gente boa. A Bíblia não fala que Dalila era uma pessoa ruim. Tem pessoas que confundem as histórias, porque se você ler o começo do capítulo, você vai ver que Sansão ele se relaciona com uma prostituta. Mas essa prostituta não é Dalila. Então Dalila não era uma prostituta, ela era uma mulher bonita, uma mulher que estava ali e começou a se relacionar com Sansão, e Sansão começou a se relacionar com ela. E às vezes você acha que a pessoa, porque a pessoa ela é gente boa, ela é de família, ela é trabalhadeira, mas ela não tem o Espírito Santo. Se ela não tem o Espírito Santo habitando nela, ela é e pode ser um instrumento nas mãos do inimigo para destruir a sua vida. Você precisa ficar atento e abrir os seus olhos espirituais. Por quê? Porque essa paixão que você entrou já começou a te cegar. E eu estou falando aqui em nome do Senhor para que Ele abra os seus olhos espirituais e você entenda que se essa pessoa ela não tem uma aliança com o Deus que você tem, você está em jogo desigual e você corre um perigo muito grande de ser afastado da presença de Deus e para voltar depois é muito difícil, é muito complicado. Eu preciso que você entenda isso e Deus quer falar ao seu coração e te dar discernimento. Não entre em jogo desigual. E aí, da mesma forma que existe o jogo desigual, existe aquela pessoa que é casada que às vezes começa a trocar uma ideia ali com uma pessoa do trabalho, começa ali a conversar com alguém, porque no casamento não está legal, às vezes está passando por um momento difícil, e aí aparece uma pessoa que te escuta, uma pessoa que traz presentes para você, e aí você começa a se relacionar e você fala, não tem problema isso, não tem problema isso, não tem problema isso, até que você se apaixona por essa pessoa e você é cego espiritualmente, e aí é por isso que você vê pessoas, pastores, ministros do Evangelho, pessoas crentes abandonar as suas famílias e se envolver com outras pessoas. Você fala assim, não estou entendendo por que, que o fulano fez isso. Por que, que ele fez isso? Porque ele andou com as pessoas erradas. A Lila é um exemplo para nós que eu preciso escolher a dedo com quem eu ando. Ah, eu trabalho num lugar onde as pessoas são descrentes. Trabalhar é diferente de andar. Você está no mundo, mas você não é do mundo. A Bíblia diz isso. E você que tem o Espírito Santo habitando em você, você sabe quem deve andar com você e quem não deve, porque o Espírito Santo ele fala no seu íntimo. E aí você fala assim, nossa, essa pessoa é tão gente boa, mas parece que eu sinto uma coisa aqui que eu acho que eu não podia estar relacionando com ela. Ah, mas ela é tão gente boa. O Espírito Santo está falando assim, acorda, acorda para a vida, atenta aqui, ó. Não é para você estar com ela. O Espírito Santo às vezes já te visitou em sonho, já te mostrou que essa pessoa ela é um instrumento nas mãos do inimigo e você insiste em andar com ela. É uma tragédia anunciada. O Espírito Santo está te alertando. Não vai. Provérbios, ele é muito interessante. Que Provérbios ele fala que o tolo ele vê o buraco e ele continua andando e cai no buraco. Enquanto que o sábio ele vê e ele passa de largo, ou seja, ele passa longe. Se você sabe que essa pessoa ela não tem os princípios que você tem, ela não tem o Espírito Santo habitando na vida dela, ela não serve a Deus, ela não serve para andar com você. Você deve pregar o evangelho para ela, você deve amar a vida dela, mas ela não pode andar com você. Por quê? Porque andarão os dois juntos se não tiver como um acordo? Isso é Bíblia. Não tem como.
essa pessoa ela vai tirar você da presença de Deus. Infelizmente, isso é claro. A probabilidade de você trazer ela para a presença de Deus ela é mínima. E se você não tem uma palavra do Espírito Santo para andar junto com essa pessoa, a palavra de Deus já está mostrando que é um perigo que você está correndo. E aí, se você for ver aqui, né, eu não vou, até a intenção era ler toda a história, mas se a gente for ler, a gente vai é, ter muito tempo aqui, né, a gente vai precisar de muito tempo, e é o que a gente não tem, porque senão fica muito longo a live. Mas se você for ver aqui, você vai ver que aos poucos, Sansão ele começa a conversar com Dalila e ele está naquele relacionamento e Dalila ela queria derrubar Sansão. No começo, Sansão acho que ele não entendia isso. No final, ele já estava cego completamente. Por quê? Primeiro, ela amarra ele com 7 tendões frescos. Ele fala assim, não, se você me amarrar com 7 tendões, se você for ler aqui, você vai ver. Ela fica falando tal. E aí, ela amarra ele. Sansão é amarrado 3 vezes. Ele é amarrado 3 vezes. E aí você fala assim, como é que Sansão não ficou atento? Como é que ele não entendeu que ele estava sendo enganado? Né? Como que você não entendeu que você está sendo enganado? A gente olha para a vida de Sansão e a gente fala assim, Sansão, acorda! Você começa a ler e fala, não estou acreditando que ele vai deixar isso acontecer, porque você sabe o final da história. Só que quando isso acontece na sua vida, você não tem discernimento e você está na mesma situação de Sansão. Satanás está te enganando, te ludibriando, te enrolando, e você vai, e você fala, não, quando eu quiser eu saio. Não, isso aqui não vai acontecer comigo. Eu não vou viciar em droga. Não, eu não vou virar um alcoólatra. Não, essa pessoa não vai me enganar. Eu não vou trair minha esposa, eu não vou trair meu marido. E aí você fica achando que você está no controle, enquanto Satanás ele tem tempo. Já ouviu falar em cozinhar o galo? Que a carne de galo ela é mais dura um pouco. Satanás ele não tem pressa em derrubar um servo de Deus. Ele não tem pressa em te derrubar. Ele tem tempo. Se tem uma coisa que ele tem é tempo. E aí ele vai aos poucos. E você precisa atender, estar atento para isso, para que Satanás não te derruba. Então, se você for ler, né, você vai continuar lendo aqui, você vai ver que Dalila amarra 3 vezes. No final ali, ó, olha o que diz o versículo 15. Como você pode dizer que me ama se não me revela o seu segredo? Dalila fala para ele assim, Sansão, você não me ama, não. Você não revela o seu segredo. E é comum a pessoa, um homem, e eu falo aqui como um homem, é como um homem comum, viu? Não é normal, é comum, é diferente. Comum é uma coisa que acontece muito, mas não é o que deveria acontecer. Normal é aquilo que deveria acontecer. Mas aí é comum um homem, quando ele quer tirar a virgindade de uma menina, antes do casamento, ele fala assim, não, você não me ama? Por que você não se relaciona comigo? E começa aquele joguinho, até a pessoa entregar aquilo que ela tem de mais precioso na mão de uma pessoa que não está nem aí para isso e que só quer destruir a sua vida. Que você possa ter entendimento para saber que Satanás ele quer te derrubar e ele vai usar pessoas. Fica atento com quem está do seu lado, quem entra na sua casa, quem tem acesso aos seus filhos, quem tem acesso à sua esposa, quem tem acesso ao seu marido, quem tem acesso ao seu coração. Fica atento. Se tem um pouquinho de dúvida, sai fora. Não fica, porque a tragédia ela pode ser muito grande. Amém? A gente vai fazer uma oração aqui para no final, né? Se a gente fosse ler aqui essa história de Sansão, depois, se você quiser, e eu creio que vai ser muito bom você pegar o livro de Juízes e ler a história de Sansão, né, que está no capítulo, começa no capítulo 14, se não me engano, capítulo 13. É maravilhosa a história de Sansão. E vai até o capítulo 16.
Então, são 13, 14, 15, 16. 4 capítulos, mas o capítulo 16 que conta a história de Sansão com Dalila. Sansão era um homem muito forte, cheio do Espírito Santo, mas que foi derrubado por Satanás. Se você for ver depois aqui, ó, no final, você vai ver que quando Sansão está ali preso, eles não vão agradecer Dalila. Os filisteus não agradecem Dalila, eles agradecem o Deus deles. Eles falam assim, graças a Deus que nos entregou ao Dagon, vê? Ó, versículo 23. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagon e para se alegrar. Ou seja, um espírito imundo, um Deus, falso Deus. O nosso Deus entregou o nosso inimigo, Sansão, nas nossas mãos. Não foi Dalila, mas Dalila era só um instrumento de Satanás. Então, essa pessoa que é gente boa, que é bonitinha, que é legal, que diz que te ama, ela é um instrumento nas mãos do inimigo. Você precisa ter visão espiritual e discernimento para entender que atrás dessa pessoa existe um espírito imundo querendo destruir sua vida. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer pela vida de cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, que está ouvindo e vendo esse vídeo. Pai, nós sabemos que o Senhor tem uma aliança conosco. Isso é maravilhoso, papai. Ajude-nos a ter discernimento espiritual. Ajude-nos a ter visão espiritual. Ajude-nos a enxergar quem é que deve andar com nós e quem não deve andar com nós. Que nós possamos ter sabedoria para escolher os nossos amigos, sabedoria para escolher as pessoas com quem conversamos, sabedoria para escolher as pessoas com quem dividimos os nossos sonhos, sabedoria para escolher com quem nós devemos nos relacionar, como um namorado, como uma namorada, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha nos dar discernimento. Abençoe a vida dessa pessoa, Senhor. E se existe algum instrumento de Satanás, alguma pessoa que está sendo usada pelo inimigo para destruir a vida dessa pessoa, em nome de Jesus, que ela possa entender e ver isso e possa sair de perto disso, possa fugir, para que ela não venha a cair na desgraça como Sansão caiu. Pai, abençoe as nossas vidas. Cuide dos nossos filhos, cuide dos nossos cônjuges, cuide dos nossos irmãos, cuide de todos nós, ó Pai. Nos ajude a ter visão espiritual e discernimento para enxergar aquilo que está por trás das pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe o nosso dia, abençoe a nossa vida, abençoe os nossos familiares, nós te pedimos, em nome de Jesus.